Olá, retomando então agora para a segunda parte do vídeo que está sendo comentado ou dado dicas aí sobre as nuvens. E aí eu vou iniciar a gravação da segunda parte a partir daqui. Aí eu vou sair dessa imagem agora, dos slides, e vou mostrar aqui para vocês como é que você encontra a sua nuvem. Então assim, quando você cria uma conta de e-mail ou uma conta de conta Microsoft ou uma conta Gmail, você não tem só o seu e-mail, você tem uma gama de aplicativos. Então, por exemplo, eu entrei aqui no meu e-mail, que é um e-mail da Microsoft, é o Hotmail, tá? Ó, se eu clicar aqui no lançador de aplicativos, se demorar um pouquinho a aparecer a imagem, a gente aguarda carregar, porque eu estou com muita coisa aberta aqui para poder fazer essa gravação para vocês. Mas está aqui, ó, quando eu abro o lançador de aplicativos, o que eu encontro aqui? Ó? Os aplicativos do Office em nuvem. Então, por que isso? Como é que isso funciona? É assim, então na evolução que a gente falou da história, chegou-se em um momento que, se não transportasse parte do que a gente tem, tanto de processamento quanto de armazenamento, se isso não tivesse fora da nossa máquina, cada vez mais a gente ia ter que pagar um custo maior por equipamento. Como assim? Se eu não comprar uma máquina cada vez mais robusta, eu não tenho como estar rodando esses aplicativos. E cada vez mais aplicativos. Se você tem um celular um pouco desatualizado, você sabe que cada vez que você vai instalar um novo aplicativo, possivelmente ele te peça para tirar algum. Porque chegou num limite que encheu a memória de armazenamento do seu celular. E aí? Como é que você vai fazer para instalar um aplicativo que você está precisando dele? Vai ter que escolher algum para tirar fora, não é isso? Então, assim, a ideia da nuvem é cada vez mais colocar você e os aplicativos que você trabalha e os dados que você gera fora do computador, do seu computador. E com isso é que nasceu a ideia da nuvem, que popularizou primeiro pela capacidade de guardar informação. Então ela iniciou ou se popularizou pelo espaço que você ganhava para guardar os seus arquivos. Isso era interessante? Já era interessante. Por quê? Porque você parava de utilizar um pendrive, por exemplo, eu tenho um aqui, vou pegar ele, você parava de usar isso daqui, ó, para transportar os seus arquivos. Não precisava mais disso. Não precisa mais disso para transportar o seu arquivo. Por quê? Porque se o seu arquivo está na nuvem, você acessa de qualquer lugar, desde que você esteja com um dispositivo, que pode ser o seu celular, o seu notebook, o seu computador, aonde você estiver. Porque a informação não precisa mais estar nele. Tá? Então o dado que você quer acessar não precisa mais estar nele. Vai estar em um computador também. Mas que computador é esse? É um computador na nuvem. É um computador ou um data center que está oferecendo um espaço para você guardar as informações. Então, quando a gente fala de nuvem, nós não estamos falando de nada extraterrestre. Nós estamos falando exatamente dessa evolução histórica que eu contei para vocês e continuamos falando de computador. Apenas o armazenamento que você tinha na sua máquina, você transportou para um drive, tá? Para um disco, mas esse disco não está na sua máquina, está em uma empresa que está te cedendo esse espaço, de forma gratuita ou paga. Isso depende de quê?
da quantidade de dados que você vai armazenar. Então, se eu tenho poucos dados, Gilberto, eu, por exemplo, ainda não estou pagando por espaço em nuvem. Por quê? Porque eu ainda não consumo grande quantidade de espaço na nuvem. E quando eu preciso, de repente, subir alguma coisa para a nuvem e ela me fala, ó, tá cheia, você já precisa pagar para ter espaço. O que eu faço? A mesma coisa que eu disse que você faz com o seu celular. Eu tiro algumas coisas que tem lá e coloco coisas novas. Tá certo? Então, assim, se eu for precisar de subir muita coisa, aí eu começo a pagar pelos espaços que eu vou utilizar na nuvem, tá? Então, é com escala, você não precisa necessariamente pagar uma grande quantidade de espaço se você não vai utilizar. Então, como isso é por escala, na medida que você vai precisando, você vai pagando por esses espaços na nuvem. Mas a ideia que começou só com o espaço sendo cedido para você guardar informação, extrapolou já isso. Não é mais só isso, é isso também. Por quê? Porque agora os aplicativos também vão para a nuvem. Então, olha só, quando eu abri aqui o da Microsoft, olha quem que eu tenho aí, ó. O OneDrive, que é o Drive, onde vai guardar o espaço na nuvem, mas olha aí, o Word, o Excel, o PowerPoint e outros, calendário e outros, tá? A Microsoft tem um monte de aplicativos que se lida dentro dessa nuvem dela aí. E como é que eu coloco essa informação na nuvem? Inclusive, no sistema operacional da Microsoft, OneDrive é uma pasta. Então, se você acessar o gerenciador de arquivos do Windows, se é o Windows 10, você já vai encontrar essa pasta chamada OneDrive. E que pasta OneDrive é essa? É a mesma da nuvem. Então, tudo que você colocar aqui nessa pasta, no seu computador aqui, se você salvar dentro dessa pasta OneDrive, automaticamente, é claro que isso depende da sincronização, automaticamente você está salvando na nuvem. Então, simples assim. E toda vez que você quiser acessar os arquivos que estão na nuvem, você não precisa abrir seu e-mail, não. Tá aqui, ó, pasta OneDrive, os arquivos que estão dentro dela. Todas essas pastas, todos esses arquivos eu coloquei dentro. Tá certo? Então vou minimizar esse, vou voltar para cá. Olha aqui, ó, por exemplo, o meu e-mail Gmail. Deixa eu dar um refresh. Ah, ele acessou. Gmail. Então esse Gmail é o da Google, não é isso? Concorrente da Microsoft lá. Como eu dei o refresh, ele vai entrar de novo, tá? Tem sem problema. A gente aguarda. Estamos com paciência. Estamos com Deus, tá tudo bem. Olha o lançador de aplicativo dele. Então, é um e-mail gratuito, igual o anterior, né? A gente cria lá e-mail Microsoft gratuito. Esse Gmail da Google também é gratuito. E olha só a quantidade de aplicativo que você tem aí à sua disposição. Olha isso. Brinca com esse Google, com essa empresa, com essa companhia Google. Entendeu? Então, no meio desse monte de aplicativos aqui da Google, você vai encontrar quem? Drive. Lá na Microsoft não era OneDrive? Aqui é Drive. E esse Drive, o que é esse Drive? Quando eu clicar nesse Drive, olha quem é o cara. Abre aí, Drive. É a minha nuvem. Tá? Então, se eu tenho um espaço, quando eu criei o e-mail lá da Microsoft, eu tenho um espaço em nuvem, quando eu crio aqui também do Gmail aqui, da Google, eu também tenho o Drive, que é a nuvem. Então, com isso, eu tenho espaço para ir guardando vídeos que eu gravo, arquivos de qualquer natureza.
E aí tem mais um detalhe: se eu precisar gerar um arquivo aqui agora rapidinho, não preciso necessariamente olhar se eu tenho instalado na minha máquina. Por quê? Porque por aqui eu consigo gerar os arquivos, a maioria dos arquivos que eu precisar. Porque são aplicativos dos mais diversos que geram os arquivos que eu preciso. E uma vez que eu gero esses arquivos, eles já ficam guardados aqui na nuvem, aqui no Drive. Tá aqui. Tá? Então, assim, de jeito fácil, eu acesso a minha conta, né, de e-mail. Da minha conta de e-mail eu acesso qualquer aplicativo desses que estão na nuvem. E uma vez acessando o aplicativo da nuvem, eu crio os meus arquivos e deixo armazenado esses arquivos na minha nuvem. Tá? Então a ideia da nuvem é essa, de maneira tentando descomplicar, né? Tentando falar de maneira descomplicada, não tem nada de papo técnico aqui. É apenas um espaço que não é um espaço, sei lá, que não existe. Não, ele existe, é um disco e não é apenas um, né? Um data center é composto de máquinas com capacidade de armazenamento enorme, estrondosa, para poder armazenar os dados de todo mundo que busca armazenamento em nuvem. E aí vai de usuário doméstico a grandes empresas, colocando os seus dados aí nesses data centers. E com isso, popularizar cada vez mais o uso do computador. Então, quando a gente fala em popularização da internet, a popularização da internet passa também pela popularização dos dispositivos que utilizam a internet. Tá bom? Espero aí ter sido entendido. Podem deixar comentários à vontade. Abraço para todo mundo e até o próximo vídeo.